Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Art Academy Talks, um podcast pensado para você que é artista e pensa se profissionalizar na área, receber mais informação e mais conhecimento para te ajudar nessa trajetória. E hoje nós vamos falar com uma convidada muito especial, que é a Laila Rotter. Ela é gerente de design na Tátil. Ela atua em projetos para marcas globais. O currículo dela é extenso, gente. Eu já vou dar uma pincelada aqui no currículo dela. Mas ela pode ajudar muito você que gosta de ilustração, design, capa de livro, tudo que envolve essa parte criativa. Então aproveita cada segundo desse podcast. Laila, seja muito bem-vinda a esse episódio. Obrigada por aceitar o convite. Eu sei que a sua agenda é inesgotável, mas deu certo. Eu estou muito feliz que você está aqui e o Brasil agradece, né? Obrigada a você pelo convite, Lara. É sempre bom bater papo contigo, ainda mais sobre arte. Ah, sim. Então vamos lá, gente. Só para vocês entenderem, assim. A Laila, ela é gerente de design na Tátil. Ela já coordenou, eu vou ter que ler aqui porque é tanta coisa, mas ela já coordenou iniciativas na Interbrand Latam, trabalhou em conjunto com times internacionais em projetos de branding, fundou e teve à frente do estúdio Tete a Tete por uma década, né? Acumulou mais de 30 prêmios de design, presta atenção. Ela é cofundadora do portal de concursos criativos para estudantes, o projetar.org, que foi o maior da América Latina durante mais de 10 anos. Na área acadêmica, ela também atuou, né, na criação do primeiro curso superior de design gráfico do Oeste do Paraná. Foi coordenadora, pesquisadora, professora, né, graduação e pós-graduação por 6 anos, né, Laila? E atualmente ela é diretora da ADG Brasil, nada mais, nada menos. Ela é membro da coordenação geral da 14ª Bienal Brasileira de Design e co-curadora da ZUP e do Pixel Show. Ela já integrou o júri dos principais prêmios de design nacionais, o BDA e o DFBW, e a diretoria de organizações como Clube de Criação do Paraná e ProDesign Paraná. Foi organizadora do primeiro World Creativity Day em Cascavel. Eu estava lá, foi ótimo até. Vou palestrar esse ano, vai ser muito legal. E ali ela recebeu a certificação de Creative Leadership Professional. Nossa, Laila, assim, eu sou super sua admiradora, né? Sei que você é uma pessoa muito criativa, muito competente. E eu tenho muitas perguntas, porque assim, a nossa audiência são pessoas que estão se profissionalizando na área de artes, né, artes plásticas e afins, ou pessoas que ainda não estão se profissionalizando, mas com conhecimento e informação, que eu acho que isso são ferramentas assim que transformam as vidas, né, a vida das pessoas, elas podem, de repente, acender uma luz ali e pensar de uma forma mais estratégica para as próprias vidas, né, de uma forma que envolva a arte. Então, assim, vou partir para a primeira pergunta. Você foi, recentemente agora, você foi coordenadora geral da 14ª Bienal Brasileira de Design, né? Organizada pela ADG. ADG, para quem não sabe, gente, a ADG Brasil é a Associação Brasileira de Designers Gráficos no Brasil. E então conta pra gente assim um pouquinho o que é essa Bienal, quem que pode se inscrever, e a importância dela para o cenário artístico do país como um todo, assim, porque eu vejo que a Bienal engloba várias coisas, não é só o design em si, né? Ela é muito mais amplo do que isso. Então explica para nós um pouquinho como é que é isso aí. Claro. Bom, a Bienal é um evento que acontece a cada 2 anos, né? Eu acho que esse termo Bienal, ele pode ser um pouco mais conhecido dentro do mundo dos artistas, porque a gente tem originalmente as bienais de arte, né? Sim. Então a Bienal de Design, ela bebe desse mesmo formato das bienais de arte, né? Então é uma seleção, uma curadoria, um recorte da produção de um determinado lugar dentro daquela janela de 2 anos, e esse recorte ele é exposto, ele é publicado, né? No caso da Bienal Brasileira de Design, estamos já na 14ª edição, é o maior registro do design nacional, não tem maior do que ele, que está há mais tempo sendo produzido. Então a gente tem aí 14 edições com registro, né, dos projetos que são selecionados. Então assim, é uma baita fonte de referências e de inspiração, e que ajuda também a gente mapear por onde que o design andou, né, nesses últimos aí 30 e poucos anos que a ADG está fazendo esse evento. Então ao mesmo tempo que é uma fonte de referências, é também uma oportunidade de visibilidade para quem está aparecendo nessa vitrine.
Com certeza, porque tem as premiações, né? E quando você fala fonte de referência, explica mais sobre isso. Como que as pessoas podem usar isso a seu favor? A pessoa que é artista, por exemplo, que ela gosta de ilustrar, gosta de desenhar, onde que ela se encaixa nisso e como que ela pode usar todo esse universo, né, de informações, de bagagem, de arte, de premiações dos últimos tempos, né? Onde que ela encontra essas referências? Fala para nós. Bom, importante a gente mapear, assim, primeiro, que quando a gente fala de design, né, e tem um ponto importante na Bienal, que esse ano, nessa edição, né, que aconteceu ano passado, a gente tirou o gráfico da Bienal, porque tradicionalmente era a Bienal Brasileira de Design Gráfico. Uhum. E ano passado a gente decidiu suprimir o gráfico justamente para demarcar, né, numa decisão muito consciente, de que o design não é só gráfico, né? Porque quando a gente pensa em design gráfico, a gente pensa, sei lá, num logotipo, um flyer, sei lá, um card de redes sociais. A gente tem esse tipo de coisa no nosso imaginário. E é muito mais do que isso. E isso é importante falar, porque às vezes tem pessoas, eu vejo que tem artistas que deveriam, às vezes, olhar mais para essa área do design, mas acha que ali ele não vai se enquadrar, porque design gráfico, sei lá, a pessoa fala assim, eu não me formei em design gráfico, então nada a ver eu participar da Bienal. E na verdade não, né? A Bienal é para artistas, de um modo geral, claro que tenha a pegada do design, mas eu acho que é um termo ainda no Brasil, infelizmente, novo, claro. do ponto de vista, assim, do conhecimento das pessoas mesmo, né? Então, quando a gente fala em design, parece que existe, assim, uma nuvem... Parece um nicho, né? Uma coisa distante, inacessível. E uma coisa muito pequena, assim, quando, na verdade, o design, tudo que a gente vê, consome, tudo tem design, né? Tudo tem uma criatividade por trás, assim. E esse é um assunto muito bacana e por isso que eu te trouxe aqui também, porque eu sei que você é uma pessoa altamente criativa e está mergulhada nesse mundo do design há muito tempo, né? Recebeu várias premiações e tal. E então, assim, a gente pode até falar assim, você pode falar a importância, de repente, de participar dessas iniciativas de design, de ler um regulamento de um edital quando sai, porque às vezes você olha e fala assim, opa, eu me enquadro aqui, né? Exatamente. Eu posso participar dessa premiação e nem sabia, né? Que é o caso dos artistas plásticos. Por exemplo, se você for ler o regulamento lá dessa última Bienal, tem lá, né, a parte dos artistas plásticos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você fala assim, opa, existe todo um universo de possibilidades aqui, né, que eu posso, de repente, concorrer a uma premiação e, se vier a participar, né, passar a ser uma referência, né, para depois ser usada por outros artistas. Até não vamos esquecer de comentar sobre a importância de olhar as referências atuais, né? Sim. Vamos lá. Nossa, 1000 assuntos, né? Primeiro, a diferença ou a aproximação entre design e arte. Isso é um tema para a gente ficar 3 horas aqui falando, mas... O que eu posso dizer, assim, por cima, é que o design, ele vem da arte, né? Na virada do século, o que aconteceu é que os artistas começaram a se inserir dentro de um contexto comercial. Então, criar cartazes, que até então não existia essa necessidade de uma linguagem comercial, né? De uma linguagem voltada... Não vou dizer à venda, porque a gente tem lá, né, por exemplo, grandes artistas que se tornaram referências em design, como, por exemplo, Toulouse-Lautrec, né, que se tornou muito famoso, é uma baita referência dentro do design gráfico, mas é um artista. Por quê? Porque ele começou a fazer cartazes. Isso, em Paris, isso. Assim, tem muitos. Então, grandes referências. Você pegar o livro de História do Design, do Philip Meggs, que é uma bíblia, né, para quem quer conhecer... Ali você já começa a perceber que as fronteiras entre design e arte são extremamente diluídas. Até hoje elas são um pouco, mas no começo, né, quando surge o termo design, que é super recente, elas eram muito mais. Então a gente está sim num terreno aqui que é multidisciplinar. Eu não separo. Eu acho que é uma questão muito mais do tipo de uso que você dá para as tuas ferramentas, para as tuas habilidades, para a tua criatividade. É o output lá, a finalidade que você vai ter, mas o tipo de formação, de referência, de pensamento que você tem que ter entre um designer e um artista é muito parecido. É o mesmo terreno, né? É um terreno fértil ali, que a gente, por exemplo, eu lembro quando você quis fazer aulas de desenho, você falou assim, eu quero desenhar melhor para ser uma designer melhor. Claro. Né? Porque tem tudo a ver esse ato criativo, esse processo criativo, você colocar a mão na massa, você pensar como um artista, isso é se tornar um designer melhor, né? Com certeza. Não é você ir lá às vezes no Canva e dar
E aí a gente volta para o tema das referências, né? Que hoje em dia a gente tem ferramentas, tem inteligência artificial, tem o Pinterest, e elas fazem a curadoria das referências para nós. Então, sei lá, você fala que quero uma referência aqui de, não sei, uma capa de um livro sobre um determinado assunto. E daí, vem lá o Pinterest com um monte de referência. E aquelas referências, elas já são o mastigado do mastigado do mastigado. E não é nem você que está selecionando, você não está nem direcionando o tipo de referência que é. Então, e aí é onde a gente entra num campo perigoso, que é o de você só ver mais do mesmo o tempo todo, né? Então, eu digo que tanto para um artista quanto para um designer, a gente tem que aprender a ser curador das nossas referências. Eu acho que essa é uma habilidade, assim, básica para quem está começando. Explica bem para nós, o que é ser curador das próprias referências? É você evitar, por exemplo, ir no Google ou no Pinterest quando você quer criar uma coisa nova lá, um design novo, digamos que você é um artista plástico e alguém te contratou para fazer a capa de um livro, por exemplo, né, ou a ilustração de um baralho, né, isso acontece. E é você, que fonte que você tem que beber? O que você sugere para as pessoas hoje? É menos sobre a fonte e mais sobre a maneira como você usa isso, né? O que é uma referência? Uma referência é algo para te inspirar, é algo para abrir o teu pensamento criativo e para te ajudar a decidir por quais direções você vai explorar a solução daquele problema, ou enfim, a expressão daquela ideia que você tem. Então, você precisa saber o que você está procurando. Para saber o que você está procurando, você tem que saber o que você quer, em primeiro lugar. O que eu quero expressar, né? Ou qual é o problema que eu quero resolver? Qual é o mercado que eu vou atuar? Então, vamos pegar o exemplo de um artista que está trabalhando dentro de um contexto de design gráfico. Ele está fazendo a capa de um livro, uma ilustração para um livro ou para uma capa de disco. Enfim, tem tanta coisa, né, que um artista pode fazer dentro do design. Sim. Mas ele está lá, então ele tem um briefing, ele tem um tema, ele tem algo ali que ele tem que tirar como resultado daquilo. Então, tá bom, quais são os estilos que fazem sentido aqui? Se eu vou me inspirar num estilo... É uma coisa mais modernista, é uma coisa mais, sei lá, expressionista. Para você poder tomar essa decisão, você tem que conhecer arte, em primeiro lugar, né? Então, você tem que ter repertório para você poder decidir. Então, para essa solução aqui, faz mais sentido um estilo assim, mais realista, mais figurativo, ou não. Faz mais sentido uma coisa mais abstrata. Qual que é o repertório de artistas abstratos legais que eu posso beber aqui? E aí você começa a direcionar essa busca por referência. Você vai focado no que você quer. Você não vai pesquisar em aberto capas de livros sobre tal assunto. Essa é uma dica ótima, assim. O pessoal pensar um pouco fora da caixa, né? E é bem isso. E é legal porque eu, por exemplo, como artista plástica profissional, o que aparece para mim de trabalho totalmente relacionado a design, e para mim foi uma coisa até nova, porque a partir do momento que você se coloca no mercado de trabalho, aparecem as coisas mais inusitadas, né? Tudo que envolve, de repente, o que a pessoa precisa de alguém criativo para desenvolver alguma coisa que tem a ver com arte, né? E o design está ali, né? Andando junto. E aí as pessoas me contratam e falam assim, eu já fiz logo, já fiz rótulo, embalagem, já fiz capa de livro, já fiz baralho também, ilustração, já fiz uma série de trabalhos e aí eu tive que, assim, estudar, eu fui atrás para estudar, né, as coisas de design, os livros, quem que eram as pessoas. Uma vez eu até te perguntei, né, falei, o que você me recomenda, o que tal? E é legal, é gostoso esse processo de você aprender também. Porque cada livro que você lê, cada coisinha, não sei o quê, agrega valor a você como artista plástico profissional de um modo geral, amplo, é o teu assim. repertório, e né? está muito conectado realmente essa questão. A linguagem é a mesma, né? Quando você aprende sobre design, você aprende sobre arte também, pintura e vice-versa. A linguagem das formas, né? Tá tudo muito relacionado. Assim. Biblioteca básica de design vai ter muito livro de artes plásticas, muita coisa que a gente estuda que é transversal. E até é interessante que você falou do baralho, né? Uma das peças que estava em exposição lá na Bienal era um baralho, ilustrações para um baralho, um jogo infantil, assim. Então, tinha de tudo, Lari. Acho até legal voltar, né, nesse tema da Bienal, porque você é artista, né? Você está aí ouvindo a gente falar, mas tem campo de trabalho no design, tem coisa e tal. Mas que tipo de coisa, né? O que eu posso fazer dentro desse campo de design como artista plástico? É gigantesco o campo, porque... Dentro do design, e eu digo design e publicidade, tem um pouco disso também, a gente tem que buscar especialistas para resolver algumas soluções. Por exemplo, o designer ele é um generalista.
O designer, eu como designer gráfica, eu faço de tudo. Eu não escolho o que eu vou fazer. Eu faço marca, branding, embalagem, livro, disco, o que aparecer, né, que for uma resposta visual a um problema, eu consigo fazer. Mas aí vai chegar em muitos momentos que eu vou falar assim, poxa, mas isso aqui eu preciso de um especialista. Então, isso acontece, claro, quando eu estava na Tete a Tete, era um pouco mais difícil, porque a gente está sempre trabalhando com verbas pequenas, mas aconteceu, né? A gente trabalhou juntas, a gente pode contar essa história, né? De, poxa, eu tive uma ideia aqui que é super legal, eu não sei executar isso aqui, eu preciso de um artista para executar para mim. Aí você chama ele para o projeto. Na Tátil, isso acontece o tempo todo. Então, a gente faz muita embalagem. Essa semana mesmo, a gente está com uma equipe de ilustradores trabalhando com a gente numa embalagem de uma edição especial para a Coca-Cola. Trabalho incrível. Olha só, você que é ilustrador e está escutando aí, né? Tem as grandes marcas e todo mundo... gente, a arte nunca vai sair de moda. Né? Jamais. É uma coisa assim que só cresce, né? O mercado de arte contemporânea só cresce. É uma coisa assim que pessoas criativas... É o que tem aquela frase, né? Criatividade é o novo business. Né? Porque se você pode inserir criatividade em tudo, né? Claro. Nas coisas mais inusitadas. E não a só pessoa visual, que né? é ilustrador, que se sente que é uma pessoa criativa, etc e tal. Às vezes você ter um currículo ali... Não digo, você não precisa ter um currículo extenso, mas você se dizer um profissional da área, por exemplo, de ilustração, de forma pública, né, um LinkedIn, eu acho que o pessoal precisa se espertar muito nisso, assim, sabe, Laila? Com certeza. Às vezes é pura falta de direcionamento ali, né, informação, mas, por exemplo, quem está escutando aqui, a pessoa gosta de ilustrar e desenhar. Você só postar seu trabalho no Instagram não vai te dar uma visibilidade, uma rede, um networking, não vai fazer você crescer na área tanto quanto, de repente, se inscrever para uns projetos, conhecer gente nova, e conhecer também onde que estão essas janelas, essas portas para você entrar e, de repente, colher frutos, né, dessa criatividade. Porque o pessoal é muito assim, viver de arte não dá certo, mas ela não conhece o mercado de trabalho. Né? Ninguém... E o mercado de design é gigantesco. E eu aposto que existe uma demanda, assim, sedenta por pessoas criativas. Existe uma demanda sedenta por pessoas criativas. Lari, isso que você falou sobre rede de relacionamento é muito importante. Então, a gente estava falando sobre referências, né? Você é artista, você quer... poxa, será que tem lugar para mim nesse universo do design gráfico? Bienal é um primeiro lugar para você entrar lá e ver o tipo de trabalho, o tipo de ilustração. E não é só visual, tá? Pode ser, por exemplo, escultura. Tem um baita mercado para desenvolvimento de embalagem, formatos de embalagem, troféus, objetos em geral. Tem, assim... a arte tem muito espaço dentro do campo do design. Então, você pode ver isso... Desde nas premiações, como, por exemplo, a Bienal, o Prêmio Brasileiro de Design, o BDA, é uma baita referência também para olhar esse tipo de coisa. A própria ZUP, né? Você mencionou, eu estou na co-curadoria da ZUP. A ZUP é uma revista voltada para artes gráficas. Eles não chamam nem de design, eles chamam de artes gráficas. Só que o gráfico não é só papel. É todo tipo de artista que está inserido, e tem grafite, tem... Vixe, a ZUP é uma baita dica também de referência, o próprio Pixel Show, que é voltado para artistas e está super nessa interseção dessas artes aplicadas, né? Então, tem muita dica legal. Então, pessoal, a gente vai tentar colocar aqui na descrição do podcast todos esses links, esses sites, o Instagram que a gente vai mencionando aqui para depois vocês olharem. E as premiações da Bienal Brasileira é esse livro, a pessoa encontra online para ela caçar essas... Claro. Para ela ver, assim, como é que a pessoa faz? A gente deixa o link do site da Bienal, porque tem, sim, todos os trabalhos que foram selecionados estão online. Você consegue ver dessa última edição. Legal. Mas o resultado, né, de uma Bienal de design é um livro como esse aqui que vocês estão vendo, que é assim pequenininho, né? Nossa, gente, assim, light, é pouca coisa. Esse é o da 13ª e esse aqui é o da 14ª. Ele é um pouquinho menor. E vocês estão vendo aqui, ó, esse monte de post-itzinho aqui, ó, é eu há 5 anos atrás marcando quem eram os escritórios que eu mais gostava, os trabalhos que eu mais me interessava. E nessa jornada de 5 anos, muitas dessas pessoas que estavam marcadinhas aqui, né, mais de 5 anos, na verdade, eu conheci, eu tive a oportunidade de conversar, eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, eu tive a oportunidade de falar sobre o trabalho delas. Então, assim, isso aqui é ouro para mim, é muito ouro. Porque a gente consegue...
primeiro entender linguagem, porque o tempo tem a sua linguagem dentro do design, que é uma coisa... A arte talvez seja um pouco mais perene, né? Mas o design é efêmero, as tendências, as coisas mudam muito. Então, se você olha a 12ª, a 13ª, vai olhar a 14ª, agora você consegue ver essa linha de tendências, essa linha de estilos. E isso é legal, porque o artista tem que estar atualizado, né? Claro. Ele tem que estar sabendo o que está rolando no mercado hoje, para ele saber o que, às vezes, apresentar para um cliente, até embasar um orçamento, né? Exato. Você falar assim, não, olha, na última Bienal teve isso, aquilo, isso aqui está na mesma linha, então não sei o quê. Sabe, é o pessoal se espertar, que eu vejo que as pessoas têm que ser, às vezes, autodidatas mesmo, né? Tem. E ainda mais quem quer crescer na profissão, que dá, né? Tem espaço para isso. E eu acho importante explicar, Lari, que assim, quando eu vi, né, a primeira vez aqui os catálogos da Bienal, que foi a 10ª, acho que foi o primeiro catálogo que eu comprei foi da 10ª, que era digital, inclusive. Eu olhava assim, falava assim, tá, mas eu nunca tinha parado para pensar em como que você vem parar aqui. Como que um trabalho vem parar? E como é que você foi parar ali? Porque você teve 5 premiações, né? Nesse aqui foram 5 catálogos. Foi a primeira vez que eu entrei, né, para uma seleção. E como que aconteceu isso? Tipo, do momento que você viu o catálogo pela primeira vez até você conseguir essas premiações, essa trajetória, como é que foi? É uma longa jornada, mas eu acho legal contar essa história porque eu penso que as pessoas olham para isso e acham que está tão distante, né? Não está tão distante. Eu sou aqui de Cascavel, nasci em Cascavel, estou no interior, vivi a minha vida inteira aqui, né? É importante falar isso do interior, porque assim, e eu até faço questão de trazer pessoas aqui que são de Cascavel, né? Para o pessoal entender que você estar no interior ou nascer no interior não quer dizer que isso é uma desvantagem. Não. E às vezes, Laila, eu vejo que é uma vantagem da pessoa. Sabia? Porque quem está no interior, a pessoa tem o acesso, por exemplo, a um secretário de cultura, ele é muito mais fácil. Com né? certeza. A pessoa pode se tornar o secretário da cultura da cidade dela, se a cidade é pequena. Sim. Porque ele é um agente ali cultural, né? É um agente que está na parte cultural ali e tal. Então, assim, as pessoas, ao invés de olharem as oportunidades, acabam olhando os obstáculos, né? É meio que uma coisa do ser humano. É natural, né? Uhum. E é claro que os obstáculos existem, né? Eu tive que desenvolver estratégias para conseguir superar os obstáculos que são inerentes a você estar no interior. Então, perfeito. Quando eu olhei isso aqui a primeira vez, pensei, mas foi meu atrás Deus, e também... e esse atrás, a gente também tem que aprender esse jogo. Porque se você quer estar no mercado, depende muito também do que você quer para sua vida, para sua carreira. Cada um tem um objetivo. Eu sempre quis fazer coisas relevantes. Eu queria fazer coisas que faziam diferença. Você tinha essa mentalidade, eu queria algo grande. Só que eu fui devagar e sempre, né? Porque a direção é mais importante do que a velocidade. Então, quando eu entendi que para você estar numa premiação ou numa Bienal, você tinha que se inscrever, porque isso eu não sabia. Muita gente não sabe, mas sim, gente, ninguém bate na sua porta e fala assim, olha, eu tô aqui acompanhando seu trabalho, eu achei maravilhoso, eu quero te dar um prêmio. Isso não existe nem no Oscar, tá? A pessoa lá que vai ganhar a estatueta tem que se inscrever. Tem que ler o regulamento, né? Tem que preparar uma inscrição, e preparar a inscrição às vezes é um job mais trabalhoso do que o próprio job original que você fez. E eu vejo que não é um bicho de 7 cabeças, mas é trabalhoso. É trabalhoso. Porque às vezes ali, tem que anexar esse documento, esse aqui, não sei o quê. Daí, às vezes, tem uma parte lá que você não entende direito. Fala, não, o que eu escrevo aqui? Tem que anexar, né, foto do trabalho, narrativa, não sei o quê. Claro, porque você tem que convencer alguém que teu trabalho merece um prêmio. Mas eu digo que a primeira vez que você lê um edital e participa de uma premiação, é difícil, entre aspas, né? Porque você gasta um tempo ali lendo regulamento e não sei o quê, e parece, né, que está escrito em grego, assim. Depois... você vê que todos eles têm um certo padrão, né? Que não é tão bicho-papão assim. Eu falo que o bicho-papão vai virando um ursinho de pelúcia, né? Quando você vai fazendo, fala assim, não, na verdade não é um bicho-papão, é um ursinho de pelúcia. Deixa eu pegar ele aqui que ele vai me dar um prêmio, talvez, né? E eu acho que a dica é você pedir ajuda. Então, foi o que aconteceu comigo, né? Beleza, Laila lá... Nunca tinha feito uma inscrição na vida. Eu não sabia o que era uma prancha de inscrição. Você falava assim, prancha. O que eu fiz? Eu fui atrás das pessoas que eu conhecia, que estavam em mercados maiores, e falei assim, amigo, me fala aqui, por favor, que é uma prancha, né? Isso não faz tanto tempo não, Lara, foi agora, tipo, acho que 2018, 2019, que eu descobri o que era um prêmio, que eu descobri o que era uma prancha, e fui atrás, falei, gente, me ajudem. Felizmente, eu já tinha pessoas na minha rede de relacionamento que trabalhavam em agências maiores, que atuavam em mercados maiores, que eram conhecidos meus, e eu pedi ajuda. Alguns me ignoraram,
Alguns me responderam. Falaram assim, claro, Laila, tá aqui, eu vou te mandar umas pranchas que eu fiz aqui pro último concurso, ou a prancha é assim, sabe? Não me deu muitos detalhes, não me deu um tutorial. Mas com o que eu recebi de dicas, eu fui atrás e fiz a primeira. E inscrevi a primeira. Experiência própria ali, claro, foi aprendendo fazendo, né? Não foi na primeira vez que eu consegui entrar. As minhas primeiras inscrições não deram em nada. Mas ano seguinte, daí eu me aprimorei, tirei fotos melhores do material, refinei melhor o texto, né? Preparei melhor a narrativa da minha inscrição. E pá, para minha surpresa, né? No segundo ano que eu estava me inscrevendo, eu entrei com 5 trabalhos na Bienal. Ganhei 3 medalhas no BDA, que é o Prêmio Brasileiro de Design, e mais alguns internacionais ainda que depois que eu entendi que eu tinha preparado aquele material, eu podia só desmembrar, eu podia adaptar, eu fui inscrevendo no que eu podia, né? Porque é um investimento também, você tem que pagar, ainda tem isso, tem que pagar a inscrição. Tem que pagar a inscrição, só que eu vi como um investimento. Então, separei uma verba lá do meu escritório. Isso aqui é marketing desse ano. Em vez de eu botar em anúncio de Facebook, eu vou botar nas inscrições. Até porque, assim, você ser uma pessoa que está atuando no mercado de trabalho e ter premiações no currículo, você consegue cobrar mais, você consegue mais clientes, né? Claro, tudo é um investimento, né? É uma chancela do mercado, né? Das pessoas do mais alto nível daquela profissão, daquele mercado, atestando que o teu trabalho é bom. Então, para mim, foi inclusive uma surpresa. Falei assim, gente, mas eu tô no interior. Tô trabalhando numa agência aqui, sei lá, com 3 pessoas, né? A tete é minúscula. Mas para você ver como eles olham para o trabalho. Exato, né? Exatamente. E se você não coloca, como é que você vai saber? Sim. Então, para mim, as premiações, elas foram muito importantes nesse momento da minha trajetória para eu balizar o meu trabalho. Onde é que eu tô? Porque a gente aqui no interior tá muito sozinho, né? Eu me sentia sempre, continuo me sentindo assim, muito sozinha, muito isolada, sem muitos pares para poder trocar. E aí, quem que diz que meu trabalho é bom ou não é bom? O cliente diz, óbvio. Claro que a satisfação do cliente, o quanto de cliente você tem, é um termômetro importante? É, mas eu acho que para nós da área criativa não pode ser só isso. Você também precisa de um olhar dos teus pares para te ajudar a entender se o que você está fazendo é relevante ou não. E até para você ter um cenário mais amplo, né? Mais a nível nacional. Claro. Né? Tipo, o meu trabalho a nível nacional, será que ele está condizente com o que está acontecendo, né? Hoje, atualmente, assim, eu acho que as premiações é um bom... Nossa, é um excelente... É uma boa ferramenta para você entender isso. Porque eu vejo que tem muita gente talentosa e criativa nos interiores. Muita. E às vezes a pessoa... Escondido. E isso dá dó, porque assim, eu tenho certeza que você como jurado também adoraria ver muitos trabalhos que tem por aí, mas que não foram inscritos. Lari, né? E a gente teve uma preocupação tão grande nessa Bienal de montar, primeiro, um júri diverso composto não só por pessoas que estavam em grandes escritórios, mas também profissionais autônomos, também pessoas de pequenas cidades, além das questões de diversidade óbvias, né? Homens, mulheres, todo tipo de diversidade. A gente deu muita ênfase, em primeiro lugar, na composição do júri, porque não seleciona um trabalho diverso, um júri que não é diverso, certo? Porque o júri é pessoas, a gente pode falar sobre isso também, né? As pessoas às vezes me perguntam assim, como é que eu faço para fazer meu trabalho brilhar perante o júri? Conheça o júri. Quem são as pessoas? Porque são pessoas, não é uma entidade fantasma, né? Então, a gente teve muito esse cuidado de montar um júri diverso, porque nós queríamos que a Bienal Brasileira de Design fosse a Bienal Brasileira de Design, e não a Bienal de São Paulo e do Rio de Janeiro. Perfeito. Porque não é isso que a gente quer. E tem muita, mas muita gente talentosa nas cidades pequenas, de tudo que é lugar desse país. Ainda a gente tem um exemplar pequeno, tá? A gente não chegou nem perto dos números de diversidade que a gente queria, porque ainda a massa maior de designers está em São Paulo, está no Rio. Então, isso como uma amostra reflete essa realidade, mas a gente está trabalhando para mudar isso. E aí o designer, o artista que está aí ouvindo a gente, tem que fazer a sua parte, sabe? Tem que entrar, tem que se inscrever, tem que aparecer para poder compor essa amostra que vai dizer o que é o design brasileiro. É o que os designers brasileiros e o que os artistas brasileiros estão fazendo. Legal. E eu vejo que, assim, hoje com a internet, mesmo quem não tem, às vezes, muito condições, né? Porque eu entendo, assim, a pessoa tá lá, sei lá, no Piauí, lá no interior, né? Às vezes não tem condições nem de ir para a capital, assim. Mas hoje em dia eu vejo que as inscrições são todas online, né? Você consegue só na internet ter muita informação, né? Esse podcast até foi criado com esse propósito muito, assim, de difundir informação, conhecimento nesse campo artístico para quem quer se profissionalizar. Sim. Porque eu vejo que é possível viver de arte,
digamos assim. Só que o viver de arte que o brasileiro conhece é o vender miçanga na praia, assim. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre um ramo, né, que cresce do ponto de vista mundial, assim, são seres criativos criando coisas criativas e melhorando a sociedade, né, por conta disso, de vários aspectos, enfim. E tem como você buscar informação se você tiver acesso à internet. E eu acho que a primeira coisa é, de repente, ter essa mentalidade de crescimento e entender que a sua trajetória faz parte da sua arte também. Eu vejo que a pessoa, às vezes ela pode falar assim, eu nasci lá no sítio, mas isso traz uma bagagem artística para a pessoa diferente de quem nasceu num apartamento, por exemplo, sabe? E essas singularidades, eu me arrepio quando eu falo isso, mas essas singularidades que eu acho que é bonito expor num trabalho, sabe? De design, não sei o quê, porque depois quando você vai escrever sua narrativa, você vai escrever lá, tipo, de onde que você tirou essa ideia? E aí, de repente, você fala assim, nossa, que quando a minha avó tirava a pena da galinha lá no interior, não sei o quê, isso me remetia a não sei o quê, e daí eu fiz... A pessoa que lê aquilo você vê que tem uma bagagem humana, né? Que tem valor. Que eu acho que é assim, que é diferente de, nossa, eu tive uma super ideia aqui, eu tô no shopping, né? Então, eu percebo que vai muito a fundo essa ideia de design, criatividade, etc. E é bonito a gente falar sobre isso. E eu gostaria, assim, muito que as pessoas que têm esse olhar criativo, porque eu percebo muito assim, Laila, criatividade dá para qualquer um desenvolver. Mas tem pessoas que naturalmente têm um olhar criativo para tudo. Sensível. A pessoa olha para um pingo de chuva e ela sente aquele pingo de chuva, sei lá, né? É um olhar criativo. Como você pegar essa pessoa e falar assim, olha, isso é uma ferramenta poderosíssima para você ter uma carreira aqui, né? Lara, é lindo você falar isso, porque o lugar onde eu estou trabalhando hoje, que é a Tátil, tem um princípio que se chama originalidade pela origem. Para e pensa, originalidade contém a palavra origem. Então, como que você é original? É olhando lá o Pinterest e vendo quais são as tendências do design de... Óbvio que não, né? Isso é genérico. Isso é alguém que está selecionando para você. Onde é que está o ouro da tua criação? Está exatamente nisso que você falou. Só você vai ser capaz de entender a textura daquela pena daquele jeito por causa da tua vivência. E hoje é muito legal pensar que o design e a arte hoje... Mais do que há alguns anos atrás, em que eu não sentia isso acontecendo, hoje eu vejo assim, isso como sendo extremamente reconhecido, né? Você vê, eu estou trabalhando numa das maiores empresas de design do Brasil, se não a mais premiada do Brasil, que é a Tátil, que atende grandes clientes, e o que eles mais valorizam é o quê? É a origem. E isso passa, inclusive, pelas pessoas que estão trabalhando lá. Então, toda a base do nosso trabalho parte dessa premissa de que nós somos seres sensíveis, cada um tem a sua história, e a gente só é capaz de criar o que a gente é capaz de criar se a gente honra essas origens, se a gente honra essas histórias, se a gente é capaz de olhar para o que a gente viveu e transformar e trazer isso para o nosso olhar sensível. Então, demorou para eu entender isso. Hoje eu já tenho um pouco mais de clareza, mas hoje eu não tenho vergonha de morar no interior. Eu não tenho vergonha de falar vergonha, ou de falar porta. É a minha origem. Eu tenho você, sou né? Eu. É quem você é, de onde você veio. E essa é a tua história e isso tem um valor imensurável. Assim, e a gente tem que, quando a gente fala, né, voltando lá na curadoria das referências, a gente tem que fazer esses cruzamentos, né? A gente tem que olhar para as referências também com um olhar crítico de que só eu seria capaz de selecionar isso. Então, a gente falou do primeiro passo, que é você saber o que você quer e o que você vai buscar. Mas qual que é o segundo passo? É você selecionar o que você está vendo. Porque você vai receber, sei lá, milhares de inputs. Você vai ver um monte de fotos, você vai ver um monte de coisa. Tudo é lindo, vai estar tudo lindo. Quando você vê lá na tua pasta de referências, tem 200 coisas. Como é que você recorta? Como é que você escolhe? Quais são as referências que você vai usar para o teu trabalho? É o teu olhar. É o teu repertório, isso, é o filtro a tua vivência, pessoal é o teu de cada filtro. Um, né? Claro, então eu posso ter eu e você com o mesmo briefing, olhando para digamos que a gente pega a mesma fonte, a gente vai selecionar coisas diferentes. E então a gente vai criar coisas diferentes, porque essa seleção já faz parte do trabalho, né? Então isso é lindo, isso é maravilhoso. Que legal. Vocês eram em quantos jurados nessa 14ª Bienal? 200 e poucas pessoas. Nossa, tudo isso? Sim, um júri grande, porque são muitas categorias. Eram 15 categorias de todo tipo de coisa, assim, branding, ilustração, capas de livros, projeto gráfico de livro,
outros tipos de peça, por exemplo, baralho, capa eu de vi que disco. Tinha pintura, escultura, tinha até uma questão musical, vídeo, Sim, tinha muita coisa, motion era bem graphics, né? Por exemplo, animações. Uhum. Então, assim, muito volume de coisas, e a gente criou júris específicos para cada categoria, porque também não seria justo, né? Alguém que submeteu lá o seu trabalho, um site, né? E a pessoa que julga aquilo tem que ser um especialista, né? Para poder, então, foram 15 grupos de jurados, cada grupo de jurado tinha entre 3 e 5 pessoas, então uma galera, né? Mas nem todos os júris são extensos assim. Por exemplo, agora eu fui convidada para participar do júri de um prêmio internacional, que se chama Penta Awards, que é um prêmio voltado para embalagens, europeu, e são, se eu não me engano, acho que 12 ou 15 jurados. Eu sou a única mulher latino-americana nesse júri. Olha que legal. É isso aí, poder feminino. Conquista. Baita conquista, muito legal. Então, eu tô ansiosa, inclusive, para ver como é que vai ser esse processo. E vai ser online. Eu posso ir, se quiser, tem uma rodada lá de júri presencial, mas nem preciso. Então, olha, né, de Cascavel pro mundo, como tudo é possível, né? E você tinha me falado uma coisa sobre, né, como é que eu venho parar aqui. Isso é muito importante da gente falar. Então, você tem que se inscrever. Falamos sobre isso. Mas como é que eu me inscrevo, Laila? O que, né, que eu tenho que fazer e tal? Gente, entra no site, lê o regulamento, pega o teu melhor trabalho, ou os teus melhores trabalhos, olha para os seus trabalhos e começa assim, ó, isso se encaixa aqui, isso se encaixa aqui, isso se encaixa aqui. Ai, mas como é que eu vou ter senso crítico para saber se esse trabalho vai ser premiado ou não? Bom, não tem como saber. O único jeito de saber é inscrevendo. Mas aí você pode... o jurado que se preocupe com isso. Exato. Né? Mas você pode fazer uma autocrítica do teu trabalho olhando para as edições anteriores. Foi assim que eu fiz pelas primeiras vezes. Então, sei lá, tinha lá uma capa de um cartaz. Então, deixa eu olhar aqui nos meus catálogos anteriores, nas categorias de cartazes, quem que ganhou? Deixa eu fazer uma análise desses projetos. O que esses projetos têm de interessante? O que tem de único, né? O que tem de único? O que chamou atenção? Então tá. Claro que isso tudo é aquilo que a gente falou sobre ser autodidata. Isso também é ser autodidata, é você conseguir desenvolver senso crítico. Mas se você tem rede de relacionamento, é onde a coisa fica ainda mais legal, porque você pode chamar as pessoas para ter essa discussão contigo. Olha esse trabalho meu aqui, me fala o que você pensa, o que você acha. Eu fiz isso, né? Quando eu estava selecionando os trabalhos que eu ia pôr nas inscrições, de novo, eu tinha rede, chamei essas pessoas e falei assim, olha, Pediu opinião. Pedi opinião, estou em dúvida, eu tenho esse e esse aqui, eu só posso inscrever um, porque eu tenho verba para um. Eu tô achando que esse aqui tem isso de legal, mas ele não tá bem executado. Esse daqui tá com uma execução perfeita, mas a ideia, poxa, não sei se ela é muito original. Essa pessoa, 5 minutos da vida dela que dedicou para mim, me ajudou a ter um olhar externo. Isso é essencial, Laila. Eu aprendi a pedir opinião, não faz muito tempo também, mas eu vi o quanto isso faz diferença. Porque eu vejo que é muito assim, o artista, digamos assim, a gente tem aquele apego com os nossos trabalhos, né? Aquele negócio assim, não vou nem pedir opinião, porque vai que eu escuto uma coisa que eu não quero. É verdade. Né? Isso somos humanos, né? Então, é óbvio que todo mundo só quer elogios, nossa, ficou lindo, excelente e tal. Mas a partir do momento que você quer crescer, você precisa receber crítica. Crítica construtiva, né? Que eu tô falando. Então, assim, depois que eu passei a pedir opinião, e eu faço isso até hoje sempre, com todo mundo, assim, às vezes até... eu já pedi opinião assim para minha diarista. Falei, o que você acha desse quadro? Será que está faltando alguma coisa? E aí eu tento pedir opiniões para pessoas diferentes, assim, sabe? Tipo, homem, mulher, às vezes até para o meu filho. Falo, você achou bonito isso, né? Porque criança é sincera, né? Mas demais. Também ele tem um olhar de criança, né? Sim. Aí pede para um adulto, pede não sei o quê, né? Peço para o meu pai, peço para as pessoas. Eu tenho um grupo lá de alunos, então às vezes eu coloco um quadro lá e falo, pessoal, se vocês fossem os professores, o que vocês mudariam? Né? Tipo, tem alguma coisa que está chamando a atenção que não deveria? E eu já recebi feedbacks assim de coisas que você olha e fala assim, nossa, claro, é óbvio isso. Às vezes a pessoa dá uma crítica e você olha e fala assim, nossa, realmente. Mas eu não tinha visto isso. Eu não tinha me tocado disso. Então é tão útil. Muito útil. E é tão gratuito, assim. E você tem que saber, saber filtrar também, né, Lara? Lógico, com certeza. Uma coisa ruim que não fez sentido para você, gente, que você vai morrer. Não, você só vai descartar aquilo. Sim.
Né? Não tem problema nenhum você receber uma crítica que não fez sentido para você, é só não usar. Até porque as pessoas têm gostos diferentes, etc. Mas, de um modo geral, eu gosto de pedir essa opinião para quem pinta e para quem não pinta também, para ter o olhar do cliente também, sabe? Claro. Porque eu vejo que, assim, uma coisa é meu aluno que já está lá na Art Academy, por exemplo, há muitos anos, já pintou 300.000 quadros, não sei o quê, ela olhar um quadro meu e fazer uma crítica. Outra coisa é uma pessoa que nunca pintou um quadro, olhar o mesmo quadro e me falar a opinião dela, assim. Isso é tão relevante quanto necessário, assim, eu vejo para crescer, sabe? E a rede é aquilo que a gente estava falando. Você também tem que saber, você tem que ter pessoas com quem você possa contar, né? Sim. Isso foi uma das coisas assim, que me ajudou muito por estar aqui em Cascavel. Se eu fosse depender de vir... Quem que eu... Claro, tem gente muito legal aqui de Cascavel, que você, inclusive, né? Uma pessoa da minha rede, mas assim, designers... experientes, cadê? Tem pouquíssimos aqui. Às vezes você precisa de alguém que está melhor do que você, Exato. Né? Para te dar uma crítica de um ponto alguém de vista... Alguém que já escreveu num prêmio. Alguém que já está lá na frente, assim. Ninguém aqui que eu conhecia, ninguém sabia. Sim. Eu tive que ir atrás. Então, como que eu fiz isso, né? Acho que isso é uma dica muito boa. Se as pessoas falam, eu sou tímido, eu não sei como e tal. Tem a internet, óbvio, mas talvez você não queira... Você pode sair mandando mensagem para as pessoas, porque, de novo, tem muitas pessoas que não vão te responder, mas tem pessoas que vão te responder, então não custa nada você abrir lá o LinkedIn. Poxa, eu admiro o trabalho dessa pessoa, eu vi aqui o trabalho dele na Bienal, me conectei, achei lindo. Manda uma mensagem, fala, olha, eu vi o seu trabalho no catálogo da Bienal e me inspirou, achei lindo, achei isso aqui legal, achei essa ideia interessante. Você abriu uma porta, aquela pessoa pode te responder. Às vezes a pessoa te responde na hora, né? E fica super feliz ainda com a mensagem, assim. E aí você pode aproveitar e falar, olha, eu sou fulano, eu sou ilustrador também, tá aqui o meu portfólio, adoraria que você pudesse me dar uma opinião, só que a gente vai aprendendo o jeito de fazer isso, né? Se é uma pessoa que você não conhece ainda, você tem que ser muito pontual, você tem que pensar que aquela pessoa, você tem que pedir uma coisa pequenininha para ela. Então, você fala assim, eu tenho esse trabalho em específico, eu queria muito ouvir a sua opinião sobre a luz dessa coisa. A pessoa vai abrir e olhar. Quem gosta de arte até gosta de fazer essas análises, né? Com certeza. Essas análises. Porque as pessoas vamos ver, quero ver, né, o trabalho da pessoa. Né? Exato. E uma outra dica, né, Lara, é você ir nos eventos. Sim. Tipo, tem a Bienal, tem as premiações tem também uma dinâmica do dia lá do evento, né? Então, a gente tem, no caso da Bienal, tem o catálogo, mas tem a cerimônia de premiação, tem a exposição, né? A gente teve uma exposição física sobre os trabalhos que foram destacados. O Brasil Design Awards, né? Que agora é Prêmio Brasileiro de Design, mudou de nome, também tem a cerimônia de premiação. Mas tem também todos os eventos de design. Existem o próprio Pixel Show, que a gente citou aqui, é um evento para artistas que eu acho, assim, incrível e imperdível para você conhecer outros artistas, para você conhecer empresas que estão trabalhando com design. E as pessoas seguirem também, né? Já que a pessoa tem lá o Instagram, ao invés de ficar vendo um monte de baboseira, coisas aleatórias, né? Distrações, assim, e tal, começa a seguir, né, essas contas que eu recomendo, pessoal, sigam menos pessoas, né? Menos contas, mas aquelas que te interessam e, de preferência, vão agregar valor na sua trajetória pessoal ou profissional. É a melhor forma de você usar a rede social, né? Eu vejo que a rede social não precisa ser tóxica, né? Você consegue direcionar ela para você tirar muita vantagem daquilo, aprender com aquilo. Né? Nossa, eu vivo descobrindo artistas novos, ilustradores novos por causa das redes. Então, às vezes aparece para mim lá uma ilustração, eu já salvo, falo, isso aqui eu posso usar para um projeto, posso chamar essa pessoa, um fotógrafo. Sim. Eu vi lá uma fotografia, poxa, super sensível, super legal. Agora eu não estou precisando, mas em algum momento eu preciso, e um monte de gente faz isso. Então, é uma via de mão dupla também. Sim. Você está se colocando e colocando o teu trabalho. De novo, não é só colocar aquilo que você acha que está perfeito. Óbvio que tem que ter uma curadoria, tem que ter um cuidado com o que você vai colocar. Você tem que ser curador de você mesmo também. Mas, ao mesmo tempo, você tem que colocar as coisas que estão conectadas com a tua trajetória, as coisas estão conectadas com o que você gosta mais de fazer, com o que você faz melhor, porque alguém pode estar vendo isso, né? E, óbvio, também você não pode só ficar esperando as pessoas verem, você tem que mostrar, né? Tem que dar visibilidade, tem que chamar, seja desde isso, assim, cutucar alguém e falar assim, olha, eu adoro o trabalho de vocês,
sou ilustrador, gosto de falar, tá aqui o meu trabalho, dá uma olhada quando precisar à tua disposição. Gente, o que custa, né, você fazer isso? Mas é bem isso, tem que jogar, botar a cara para bater, é o que eu falo, né? Ainda mais no começo, assim, Laila, porque eu vejo que depois chega numa fase que você já se conectou com tantas pessoas, né? Tua rede ali de contatos já aumentou, você já tá um pouquinho mais familiarizado com esse, né, esse mundo, de repente, de ilustração, não sei o que e tal, as coisas surgem. Né, vão surgindo bem mais fácil. Sim. É claro que o primeiro passo é sempre o mais difícil, né? É você decidir, de repente, não, eu quero trabalhar com isso e agora eu vou descobrir o que eu preciso para isso se tornar realidade, né? Então, esse início é mais difícil, eu vejo, mas depois chega um momento que as coisas vão aparecendo com mais naturalidade, assim, e você vai ganhando experiência, etc. É uma combinação, né? É uma combinação de rede, de bom trabalho e de proatividade também. Proatividade, né? É uma palavra ótima. Mas, assim, a gente falou um pouco, né, sobre essa visibilidade das bienais. E deixa eu te perguntar, já que antes a gente estava falando dos jurados, né, e você foi jurada recentemente, o que você acha que faz um artista realmente se destacar? O que chama a sua atenção como jurada quando você vê os trabalhos ali? O que você acha que é um ingrediente ali, de repente, que faz diferença? No geral, eu acho que é exatamente essa conexão contextual, assim, algo que eu valorizo muito. O que esse olhar tem de específico que só ele pode me oferecer, né? Essa abordagem aqui, o que ela tem de único? E essa questão do único, muitas vezes não é só a técnica, não é se a técnica está impecável, mas é o olhar mesmo, né? Então, depende... Inclusive, assim, você está trazendo algo que é regional, que é contextual. Eu valorizo muito isso, porque é realmente aquilo que a gente estava falando sobre você pôr você no trabalho. Porque aí é onde você geralmente vê que tem alguma coisa que não é pasteurizada. Que não é que foi ela que criou também, né? Exato. Porque ontem mesmo um amigo meu veio todo feliz me mostrar a identidade visual que tinham feito lá pro negócio dele. Eu olhei assim, tava linda. Igual a outras centenas de lindas identidades visuais que eu vejo todos os dias. Então, assim... Mas que não tem nada ali de espetacular, novo, assim. Não tem nada de novo. E tudo bem, né? Isso não é demérito para aquele negócio, porque aquele negócio se propôs. Tá ótimo, vai chamar atenção, vai cumprir seu papel, mas assim, você tá numa premiação, o que é um projeto que merece ser premiado? É um projeto que traz algo novo, é um projeto que traz uma reflexão sobre um tema relevante. Às vezes você pensa assim, nunca pensei sobre isso, né? E esse cara tá me fazendo pensar, né? De repente. Exato, assim. Tá me fazendo pensar. Ou trouxe uma solução para um problema que é inusitado. Um jeito de... É difícil falar isso no abstrato, né? Mas eu acho que é legal a gente, inclusive, olhar e folhear os trabalhos, porque você começa a sentir, assim, esse equilíbrio entre coisas que você não está acostumado a ver, que te estranham. Então, esse estranhamento, ele tende a ser bom, porque quando tá muito natural, é porque você já viu muitas vezes. E o cérebro precisa de estímulos novos, né? Você precisa ver coisas novas a todo momento, senão até as sinapses, elas vão morrendo ali, né? Exatamente. Você tem que estimular. Você sabe que me veio 2 dicas aqui que eu vou falar, só para não perder. Uma delas é que essa questão... Eu fiz uma analogia quando você estava falando ali do que faz destacar com a obra-prima, né? É que nem o artista, ele pinta ali, sei lá, pinta lá 40 quadros. Às vezes 1 ou 2 vão se destacar um pouco mais. Vão ser as obras-primas daquela pessoa, né? Porque não é toda e qualquer criação que você faz que vai ser assim um projeto super excepcional, um negócio que, nossa, todo mundo vai olhar e vai achar maravilhoso. E isso acontece com todos os artistas do mundo inteiro, né? Se você for olhar para o passado, por exemplo, né? Sei lá, se eu perguntar para você quantos quadros você conhece do Picasso, talvez você consiga me falar ali 3, 5, né? E ele pintou quantos quadros na vida dele? Isso é verdade. Ele pintou muitos quadros, tipo assim, centenas, milhares, sei lá, de desenhos, né? Mesma coisa, vários outros artistas. Então é isso. A gente tem picos, sabe? Só que eu vejo que esses picos, eles só aparecem com produção. Óbvio. Então, assim, você não vai começar com a sua obra-prima. Dificilmente, né? Talvez aconteça, sei lá, né? Mas provavelmente você vai entrar no processo criativo, vai produzir, e você vai ter um pico,
né? Esse pico provavelmente vai ser algo que vai se destacar ali. Então, você trabalhar com os números a seu favor é uma dica boa para dar para as pessoas. Com certeza. Eu vejo que às vezes a pessoa pinta lá 2 quadros, 3, aí fica esperando vender, né? E na verdade você tem que produzir, produz. Eu falo que a pessoa não está vendendo é porque ela está produzindo pouco. Né? Você precisa produzir. E outra dica que me veio, importante, é que uma vez eu vi uma entrevista de uma jurada de um concurso bem importante que tem na National Gallery em Londres, que é um concurso internacional de retratos. E aí perguntaram para ela assim, o que você acha que, né, o que chama a sua atenção e tal? A mesma pergunta que eu fiz para ti aqui. E ela falou assim, dá para perceber quando o artista cria a arte para participar do concurso e quando ele criou a arte e daí aparece o concurso e ele vai lá e se inscreve. Olha só a sutileza, né? Então, isso é interessante também. E por isso que tem que usar os números a seu favor também. Então, assim, produza. Quando surge um prêmio, você vai ter um acervo ali, que você vai conseguir ver o que de repente se destaca perante o resto e você vai ter algo já para se inscrever. Porque não adianta esperar aparecer o regulamento e aí tentar criar um negócio super criativo e inovador para participar do concurso, entende? Isso é super comum, assim, no nosso meio, no design, na publicidade, é muito comum. O pessoal faz para participar do concurso. Você pega, por exemplo, o Festival de Cannes, assim, que é um dos grandes festivais de publicidade, é muita peça, a gente chama, às vezes, até de peça fantasma, assim, porque é um negócio que nem foi pra rua, nem aconteceu de verdade, ou se aconteceu numa escala micro, mas que foi feito para ganhar prêmio, pra né? Concorrer. E aí existem opiniões divergentes sobre isso, né? Tem pessoas que acham que é errado, tem pessoas que acham que um recurso justo para você também, porque às vezes porque aí tem uma diferença bem importante entre design e o artista plástico, que é a gente responde a projetos comerciais, o designer. Então, poxa, você está lá estagnado, você só tem cliente que te pede coisa que você sabe que você tem que atender o cliente, mas que você não vai conseguir, assim, fazer um negócio super relevante. O que você faz? Você vai ficar a vida inteira? Não. Então, você, sei lá, faz uma coisa para você. Inclusive, tinha uma dos grupos, assim, de projetos que a nossa curadora escolheu lá na Bienal, porque a Bienal tem o júri e tem a curadoria, tem as duas etapas, né? Os trabalhos, o final que vai para a exposição, que a curadora escolheu, e daí ela faz uma espécie de agrupamento ali para contar uma história também sobre a seleção daqueles projetos. E um desses capítulos, vou chamar, era projetos para o próprio artista. Projetos em que o artista é o cliente. Eles também são importantes, porque você também precisa, em alguma medida, de liberdade criativa para poder dar vazão e, às vezes, trazer algo novo, né? Total. E para nós isso é importante. Ter prazer, às vezes, no processo criativo, porque eu vejo que essa pressão de ter um cliente do outro lado que precisa gostar, né, aprovar o que você fez, é diferente de quando você cria algo sem expectativa. Sem amarras, claro. Onde você consegue realmente trazer, e é até um pouco perigoso isso, porque às vezes você tá tão acostumado a estar bitolado pelo problema, pela solução que você tem que dar, a hora que você não tem problema, você não sabe nem o que fazer, né? Eu tô falando isso como designer mesmo, porque às vezes você fica assim, meu Deus. Criativo. Aí você fala assim, mas eu não sou artista, eu sou designer, porque eu tenho que responder a um briefing. Mas, gente, é importante, a gente tem que exercitar também livremente, né? Tem que conseguir, de novo, ter o senso crítico de que, às vezes, você precisa mesmo de condições mais abertas para conseguir trazer uma ideia nova, para conseguir trazer as suas referências, né, para um tema. Então, é legal. E, assim, não é peça... Acho que não é uma coisa assim que você está fazendo para o júri. Eu acho que é diferente, né? Talvez, quando você está tentando fazer algo para o outro, ou para o regulamento, ou, sabe, de uma forma arbitrária ali, só, preciso que isso se destaque de um jeito artificial, dificilmente você vai conseguir. Eu concordo, né, com a pessoa que falou isso para você, porque você vê claramente ali que é uma tentativa forçada de se encaixar em algo e que não vai funcionar. Tem que ser espontâneo. Sabe o que ela falou? Ela falou assim, o artista ele precisa correr, você consegue perceber quando o artista correu riscos, né? E não quando ele tentou ser perfeito. Então, assim, você tentar ser perfeito, isso é uma barreira
para você correr novos riscos. E às vezes quando você corre novos riscos no teu processo criativo, você inventa coisas novas, né? Surgem às vezes texturas ou coisas ou sensações que pensando você não conseguiria reproduzir aquilo. Lari, você só fez existe. porque você não pensou, né? Não existe criar nada novo sem correr riscos. Não existe. Você tem que correr riscos. Porque se você está fazendo o que você já sabe que vai dar certo, é porque aquilo já foi feito várias vezes. Se já foi feito várias vezes, não vai trazer nada de novo. E esse é o universo de você ser original, né? E tá nessa busca, né, pelo seu estilo verdadeiro, assim, a sua essência. Eu sempre falo isso para os alunos. Você tem que pintar com essência. Você pintar alguma coisa pensando, esse tipo de quadro vende. Não só não vai dar certo, assim, a sua carreira, como você vai ser infeliz depois de um tempo, porque você não gosta, no fundo, de pintar aquilo. Aquilo não é você, né, produzindo, fazendo. Então, assim, quando as pessoas falam viver de arte, tem que ser, assim, realmente com a intensidade de você ser você na sua arte. E não pintar quadro para vender, porque se perde isso no caminho, sabe? É a mesma coisa, tipo assim, vou ganhar um prêmio por ganhar. Não, você tem que viver aquilo que você está criando, assim, você tem que acreditar no teu projeto, né? Correr riscos ali no seu projeto. E deixa eu fazer uma perguntinha aqui sobre essas associações, porque eu vejo que ali tem a Associação Brasileira de Designers Gráficos, né? O que você acha que é importante participar dessas associações, assim? Muito. As pessoas que querem trabalhar na área de ilustração, mesmo às vezes um artista plástico que quer, por exemplo, ir mais para essa área, essa pegada do design, você acha que tem que abraçar isso? Tem que abraçar, porque é um caminho importante para você fazer relacionamento. É isso. Uma coisa é você mandar uma mensagem pelo LinkedIn, outra coisa é você conhecer as pessoas mais a fundo. Então, por exemplo, como que eu fui parar na Tátil? Como que eu fui parar na DG? Foi indo na Bienal, em 2019, então fui no evento, e cutuquei as pessoas literalmente pelo ombro, né? A mesma coisa que eu faria pelo LinkedIn, fiz presencialmente. Oi, eu sou a Laila. Oi, tudo bem? Exatamente desse jeito, Larissa. Oi, eu sou a Laila. Olha, eu tô achando incrível o evento que vocês organizaram, eu tô impressionada. Eu adorei tal e tal projeto, eu conheci tal e tal escritório que eu não conhecia, eu tô adorando o trabalho deles. A pessoa olhou pra mim e falou assim, poxa, que legal, obrigada. Sabe esse pessoal do escritório aí que você me falou? Eles estão ali, ó. É o fulano e ciclano, quer que eu te apresente? Você entende? Foi assim que eu fui parar na DG. Essa pessoa que eu cutuquei e que foi uma de várias, e de novo, várias torceram o nariz pra mim, várias não me deram moral, várias olharam pra mim e falaram assim, mas algumas me deram atenção. E uma delas foi a pessoa que se tornou presidente da DG nessa gestão e que me convidou para fazer parte da gestão. Olha só. A gente foi construindo um relacionamento, foi se conhecendo, né, profissionalmente, e essa pessoa me chamou para entrar na diretoria. Fui para a diretoria da DG assim. Na diretoria da DG, na equipe que estava coordenando a Bienal, tinha uma pessoa que trabalhava na Tátil. E essa pessoa que trabalhava na Tátil, vendo o meu trabalho dentro da diretoria, me indicou para uma vaga. E aí eu consegui entrar na Tátil. Então, você vai me perguntar qual é a importância, eu vou ser a pessoa que vai falar assim, é tudo. É Sim. tudo. Relacionamento é tudo. Você tem que se fazer ver para poder se abrir oportunidade para você. Se você não tivesse sido proativa desde o início lá, nada disso teria acontecido. E é desde o início, sim, de muito antes. De muitos anos. E você ia continuar, de repente, assim, né, às vezes achando que não tem perspectiva na cidade onde você está e ia ficar por isso. E você sabe, né, por que as pessoas me deram ouvidos quando eu fui na Bienal? Por quê? De novo, trajetória, história. Eu comecei fazendo relacionamento com as pessoas que trabalhavam em agências de Curitiba, que era quem estava mais perto de mim. Um conhece o outro, blá, blá. Esse pessoal de Curitiba entrou na diretoria do Clube de Criação do Paraná, o Bruno Regalo, que hoje é diretor master global MOR da TBWA. Né? Então, essa pessoa, que era uma pessoa extremamente gentil e humilde e uma das pessoas mais talentosas que eu conheci na minha vida, que lá atrás me chamou para ser embaixadora do Clube de Criação do Paraná. Não era nem da diretoria, eu era embaixadora de Cascavel. Eu fui a única dos embaixadores do Paraná inteiro que foi no festival do Clube de Criação. Olha a visão, a única, né? Fui lá, conheci mais um monte de gente, o Bruno me apresentou um monte de gente, esse monte de gente me apresentou mais um monte de gente. Quando teve a nova chapa do Clube de Criação, me chamaram para compor a diretoria.
Fui para a diretoria do Clube de Criação. De lá, conheci mais um monte de gente que me chamou para ProDesign Paraná. Tudo, gente, trabalho voluntário, treta, bucha, tempo que você coloca, mão que você não recebe por isso, né? Mas assim, eu sempre vi essas oportunidades como oportunidades mesmo. Primeiro, de conhecer gente, de desenvolver meu trabalho, de desenvolver habilidade interpessoal, que isso também é coisa que a gente tem que desenvolver, ninguém nasce, né? Muito, artistas inclusive. O pessoal, eu falo, saiam do ateliê, né? Dentro do ateliê você não faz network, não faz nada. E eu entendo, porque eu, por exemplo, tinha vergonha um pouco de ir na casa de um cliente, medir a parede, né? Para fazer uma encomenda. Hoje eu tenho prazer nisso, sim. Mas no começo gera aquela ansiedade, né? Você fala assim, não. Mas é você tentar agir como profissional desde o início. Exato. Não importa que você é iniciante, você tem que pensar como profissional desde o início. Se você ficar sempre no amadorismo ali, na insegurança, né, esperando cair do céu, né, não vai vingar. E pensar que também cada um tem o seu caminho. Eu sempre tive facilidade, né, de fazer conexões. Sim. Com o meu jeito. Então, bater no ombrinho foi o meu jeito. Mas muitas outras pessoas encontram seus caminhos para fazer rede de relacionamento de outras maneiras. Cada um tem que achar o seu. Tem a pessoa que é mais tímida, mas tem que ter em mente que ninguém bate na porta de alguém que está lá escondido e dá uma oportunidade, né? Isso vale para tudo. E mesmo que isso apareça, a pessoa não vai estar preparada para a oportunidade. Claro. Porque eu falo isso para os artistas sempre, eu falo assim, você queria que uma galeria caísse do céu e falasse assim, não, beleza, vamos fazer uma baita exposição individual sua aqui, cobrar 50 mil cada quadro e tal, não sei o quê. Eu preciso de 10 quadros no mínimo para a semana que vem. Você tem? Não tem, né? Originais? Não tem. Não tem. Né? Tem um portfólio, um currículo? Não tem. Tem uma foto profissional? Não tem. Então, assim, esteja preparado para quando a oportunidade bater na porta, porque pode acontecer. É difícil? É difícil? É. Mas, às vezes, você conhece a pessoa certa, no lugar certo. Mas se você estiver preparado, você abraça a oportunidade também. E isso não quer dizer que vai demorar 10 anos, não, Lara. Às vezes a oportunidade surge de uma conexão que você fez, de um evento que você foi, de um quadro que alguém viu na casa de uma outra pessoa. Bem isso que você falou. Os caminhos, eles vão ser múltiplos e eles podem acontecer rápido, eles podem demorar mais um pouco, né? A minha trajetória demorou um tempo. Mas, de novo, isso não é regra, nada é regra. Não existe verdade nem fórmula, né? Sim. Só que se você não estiver com, primeiro, a sua preparação para abraçar, para ser dinâmico, para entender o que você precisa para pegar aquela oportunidade. E também se você não tiver aberto, né? Aberto no sentido de, poxa, eu preciso do negócio para amanhã. Você também não vai conseguir. Então, isso é, assim... Tem em mente que nem tudo é demorado, nem tudo é difícil. A gente está falando aqui, ai meu Deus, eu vou precisar de 10 anos para chegar nesse ponto. Não é verdade. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes é rápido. Laila, e você queria mostrar algumas referências aí do livro? Você quer mostrar? Porque a gente... Não, eu só queria mesmo mostrar, assim, tipo... A gente deixa o link, de repente, para o pessoal ver na internet, caçar esse site, ver os trabalhos premiados, né, dos últimos anos, de repente, ou do último ano principalmente, para ter uma noção. Até o regulamento, eu acho que é legal o pessoal baixar, ler, né? Porque, beleza, a inscrição já acabou e tal, mas ir se familiarizando, de repente, já vai ter de novo, né? Daqui a 2 anos tem de novo, então você já está preparado, né? O que eu queria mostrar é que isso aqui é um repertório visual. Né? O que está nessas páginas, que é o que está lá no site também, é um repertório visual e um repertório também de narrativas sobre esses projetos, porque isso acho que é uma última dica importante. Ler também. Você me perguntou o que chama atenção num projeto. Às vezes, não é só o projeto. Não é só a imagem, é a história. As pessoas têm que ser capazes de contar a história dos seus projetos, porque o júri está olhando lá, sei lá, centenas de projetos. E ele não conhece a tua história, ele não conhece o teu contexto, ele não conhece o contexto daquele projeto. Você que tem que contar, você que tem que fazer brilhar os olhos, até porque você que conhece, né? Então, de novo, volta naquela questão da origem, da originalidade. A gente também tem que estar autoconsciente da nossa história e da maneira como a nossa história se reflete no nosso trabalho para poder contar isso. Porque não vai ser automático. Isso me lembrou da narrativa que eu tive quando eu participei da Bela Bienal em Helsinki, né, em 2023. Eu pintei quadros da minha mãe, né, era minha mãe. E aí eu peguei uma foto da minha mãe quando ela tinha 25 anos de idade, estava grávida do meu irmão,
E ela tava com uma roupa super elegante, assim, né? Que na época era normal, era o dia a dia da mulher, digamos assim. E aí eu pintei um quadro grande, assim, dela, com base nessa foto. E aí ela posou para mim no ateliê, uns meses antes, assim, da Bienal, talvez um ano antes no máximo. A gente fez, assim, um cenário, colocou uma cortina. Daí eu falei, mãe, vem aqui em casa que eu quero te pintar. E ela tava com 60 anos, né? Já, 60, 61. Ela tava com shortinhos jeans, assim, e uma blusinha, assim, com a mãe magrinha, então meio que aparecendo um umbigo, assim. Ela tava de tênis, né? Cabelo preso e tal. Parecia uma menininha, assim, mas ela tinha 60 anos. E ela, né, falei, não, fica aí, encostou num banquinho, assim, e eu pintei ela. E esse foi o outro quadro que participou da Bienal. E a narrativa era o seguinte, assim, você vê, são 2 retratos da minha mãe, um quando ela tinha 25 anos de idade e um quando ela tinha 60. Mas parece que as roupas estavam invertidas, sabe? Porque, assim, era curioso, mas combinaria mais, não sei, mas, tipo, épocas diferentes. Então, a narrativa era ao redor disso. Tipo, né, como mudou também e como a mulher também é mais livre, o que é ótimo, eu acho. Mas, assim, como são, né, são cenários bem distintos da mesma pessoa em épocas diferentes, né? Enfim. E aí, essa foi a minha narrativa, sabe? Foi muito... E não tem como não ser original isso, porque eu pintando minha mãe, então assim... Não tem como. E esse é o tipo de coisa, assim, que... É isso, a gente nunca tá olhando, um júri nunca tá olhando para coisa isolada, nunca tá olhando para projeto pelo projeto. Se for ver só o quadro, nem ia saber quem que é, ou por que eu pintei aquilo, né? A gente tá aí, a gente entra numa seara que é só o que é bonito, ou o que é bem feito. E uma premiação não é sobre isso, não é sobre o que é bonito, sobre o que é bem feito, né? É sobre muito mais. E essa história que tá por trás do projeto, do que foi feito, com certeza foi o que fez o júri olhar para o teu projeto e encontrar a beleza dele, a originalidade dele. Se você não tivesse mencionado, se você não tivesse construído bem essa história, ia ser só mais um quadro de uma mulher. Perfeito. Né? Então, isso é uma dica assim, muito importante. Escolher categorias corretas. Então, lê o regulamento para entender onde o seu projeto se enquadra. Porque tem lá capa de CD, capa de disco, capa de não sei o quê, né? Ilustração de livro, artes plásticas, escultura, né? Tem todas as possibilidades. Eu acho que ler tudo bem certinho. Mas tem terrenos nebulosos também. Às vezes a gente fica em dúvida. Você pode inscrever o mesmo trabalho em várias categorias, por exemplo. Né? Então, eu vou inscrever em tipografia, ou vou inscrever em identidade visual, ou eu vou inscrever... Você vê ali que tem vários lugares onde o teu projeto poderia se encaixar. Está em dúvida? Entre em contato com a organização, pede uma opinião, conversa com alguém que tem mais experiência, mas escolher bem onde você vai pôr. E assim, olha o júri. Às vezes o perfil do júri te diz muito. Isso é outra coisa que eu ia falar e eu esqueci. É muito importante. A gente, claro, dá a dica geral. O que faz o projeto brilhar os olhos do júri? Sim, tem coisas que são gerais. Mas, via de regra, isso é 20%. 80% é o olhar pessoal de cada um. Então, e assim, também o tipo de premiação que você tá. A pessoa bate o olho naquilo e fala, nossa, eu amei isso. E o tipo, né, Lari? Por exemplo, é uma premiação de embalagem... É uma premiação... E a própria categoria. Eu tenho o mesmo projeto. Então, eu tenho esse livro, que tem essa capa, que foi o artista que fez. Eu posso inscrever ele em livro, ou posso inscrever ele em ilustração. São 2 categorias onde eu poderia inscrever. Os júris são diferentes. Olha o perfil. Quem são essas pessoas? Talvez está mais propício para você colocar em outro, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Entendi. Porque, de novo, isso é também... legal falar, eu não sabia disso aí. Dica. E cada inscrição ela tem que ser diferente. A inscrição da ilustração, na categoria ilustração, você tem 10 imagens. Você vai caprichar num super close que mostra o detalhe do traço. Você vai botar um croquis para mostrar o teu processo. Você vai botar tuas referências. É uma inscrição e é uma narrativa. Você vai focar nos detalhes da execução. Daí você faz outra inscrição. Outra diferente para a categoria livro. Na categoria livro, você vai falar muito mais sobre como que aquela ilustração reflete o tema, como que aquela ilustração chama a atenção da pessoa para aquele título, como que se relaciona com o perfil do autor, sei lá. E você vai botar fotos daí mais contextuais, de como aquela ilustração foi impressa, como é que ela está em relação ao livro como um todo, diferentes ângulos e tal. Então, isso é dica de ouro, tá? Isso eu demorei para aprender, mas é batata, porque o júri de ilustração vai estar olhando para uma lista de critérios. O júri de livro... de editorial, vai estar olhando para outra lista de critérios. Isso, às vezes, tem muito em edital de arte, de exposição.
tá lá os critérios que o júri usa. Então, poxa, se você sabe que o júri vai analisar isso e X, Y, Z, já analisa você mesmo, como se você fosse o jurado. E fala assim, poxa, o que meu trabalho tem disso, porque a pontuação vai vir daquilo, né? É um monte de fatia de pizza de pontuação ali que vai dar a tua nota final e aquilo vai fazer você avançar ou não. E descritivo, tá? Nada de fazer autoelogios ao seu projeto na inscrição. Isso é dica que também eu aprendi. Meu projeto é muito bom. Não, a ideia excepcional que embasa esse projeto de alto impacto e excelência no não sei o quê, não. Entendi. Evita os adjetivos, guarda os adjetivos para o júri vai dar os adjetivos para o seu projeto, você descreve. Você conta a história, você conecta com o contexto. Dica ótima essa. Você dá o caminho das escolhas, mas não se elogia, gente, não. Escrevam com as próprias palavras, tá? Não bota no chat GPT, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. A gente vai precisar encerrar. Laila, meu Deus, eu queria ficar 10 horas aqui conversando sobre arte e design, mas você deu dicas aqui que eu tenho certeza que, às vezes, se a gente resgatar uma pessoa talentosa nesse Brasil e fazer ela crescer na carreira dela, vai ser assim... Já valeu a pena. Espero que essa pessoa volte aqui e escreva assim, eu sou aquela pessoa, né? Mas muito obrigada mesmo por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento para trazer para nós aqui, para todo mundo, para toda a audiência do podcast. E, gente, se vocês gostaram desse assunto, comentem, compartilhem isso com alguma... Às vezes você resgata algum artista aí na vida dele. E é muito importante essa contribuição aqui para o podcast também. Laila, sempre estamos aí, né? Espero ter muitas outras conversas contigo no futuro. Com certeza. É só a gente achar uma brechinha na agenda, eu volto, a gente fala difícil, mais sobre... tá um pouco difícil mesmo. Trabalho, crianças, né? Somos vida de mães. Mãe. Importante dizer isso, porque mães também podem ocupar o seu lugar ao sol. Sempre falo isso nas palavras finais. A Laila é mãe de 2, gente. Isso é muito importante. A gente tem que conquistar o nosso espaço de excelência enquanto mães, enquanto mulheres. E muito obrigada por me permitir contar essas histórias, compartilhar essas dicas. Eu tenho assim como um princípio de vida devolver, né, o que eu recebi. E eu recebi muita ajuda, eu recebi muita dica, eu recebi muitas pessoas que foram generosas comigo. Então, inclusive quem está ouvindo aí pode me escrever, pode mandar mensagem. Se eu demorar, não fica brabo, mas eu respondo. Legal, show. Obrigada pela abertura, Laila. Obrigada a você. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio.